Olá! Novo Quiz apresenta 30 perguntas inéditas com vários níveis de dificuldade. Para mais conteúdos que promovem o conhecimento, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Nível fácil. Pergunta 1. O prefixo pseudo tem origem no idioma grego e significa puro, falso, novo, grande. Resposta correta, falso. Pseudo é um termo que, ao ser agregado a outras palavras, cria uma noção de falsidade, imitação ou simulação. Um exemplo clássico é a palavra pseudônimo, que na literatura refere-se ao uso de um nome fictício por um autor, ao invés de usar seu nome verdadeiro. Pergunta 2. Qual a escala utilizada para se avaliar a magnitude de um terremoto? Escala de pH. Escala Fahrenheit. Escala Richter. Escala Hawkins. Resposta correta, escala Richter. A escala Richter é uma ferramenta matemática que mede a magnitude de um terremoto, ou seja, a quantidade de energia liberada durante o evento. Criada no início do século XX, pelos sismólogos Charles Richter e Benno Gutenberg, este sistema de medição é fundamental para auxiliar cientistas e autoridades quando acontece um abalo sísmico. Pergunta 3. Qual é o segundo menor planeta do Sistema Solar? Marte, Vênus, Mercúrio, Terra. Resposta correta, Marte. Conhecido como planeta vermelho, Marte é o quarto planeta mais próximo do Sol, e o segundo menor planeta do Sistema Solar, com um diâmetro de aproximadamente 6.794 km, cerca de metade do tamanho da Terra. Pergunta 4. Os carrapatos são monotremados, insetos, crustáceos, aracnídeos. Resposta correta, aracnídeos. Os carrapatos são animais invertebrados, pertencentes à classe aracnida, sendo, portanto, parentes de ácaros, escorpiões e aranhas. Existem quase 900 espécies de carrapatos, e todas elas atuam como parasitas sobre a grande maioria dos vertebrados, incluindo os seres humanos. Pergunta 5. A mudança do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido, é chamada de fusão, liquefação, sublimação, vaporização. Resposta correta, sublimação. A sublimação é uma mudança de estado físico da matéria, caracterizada pela passagem direta da fase sólida para a fase gasosa, sem passar pela fase líquida. Esse processo pode ser observado facilmente em um pedaço de gelo seco, que sublima naturalmente, em condições de temperatura e pressão ambientes. Pergunta 6. Quem foi rainha da França durante a Revolução Francesa? Catarina de Médici, Margarida de Valois, Maria Antonieta, Ana Bolena. Resposta correta, Maria Antonieta. Maria Antonieta foi rainha da França entre 1774 e 1792. Alguns acadêmicos e estudiosos acreditam que sua baixa popularidade e seu estilo de vida ostensivamente luxuoso em uma época que a população passava fome, atribuíram-lhe o início da Revolução Francesa, período em que a monarquia foi abolida na França. Pergunta 7. Em termos simples, como é chamada a condição ocular que ocorre quando o cristalino do olho fica opaco, provocando a perda progressiva da visão? Astigmatismo, catarata, hipermetropia, conjuntivite. Resposta correta, catarata. A catarata ocular caracteriza-se pela perda progressiva da transparência da lente natural do olho, conhecida como cristalino. Os sintomas iniciais, como a visão turva, diminuição da visão noturna e sensibilidade à luz, podem ser moderados numa primeira fase, agravando-se os sintomas com o decorrer do tempo. Pergunta 8. Que tipo de nuvem está associada a tempestades com raios, trovões e chuva forte? Cumulonimbus,
Cirrus. Stratus. Cirrus stratus. Resposta correta: cumulonimbus. Considerada uma das nuvens de chuva mais perigosas, a nuvem cumulonimbus é o único tipo de nuvem que pode produzir relâmpagos, trovões e granizo. Sua formação ocorre quando temos muito calor e umidade, gerando nuvens que podem atingir até 15 km de altura, em relação à superfície. Pergunta 9. Qual é o filme mais famoso estrelado pela atriz norte-americana Judy Garland? E o vento levou. Cantando na chuva. Tempos modernos. O Mágico de Oz. Resposta correta: O Mágico de Oz. Judy Garland foi uma atriz, cantora e dançarina, considerada uma das principais estrelas da era de ouro dos musicais de Hollywood. Seu trabalho mais notório foi no filme O Mágico de Oz, onde interpretou a personagem principal, Dorothy. Por sua atuação neste filme, Judy ganhou um Oscar juvenil e consagrou-se como atriz. Pergunta 10. Qual dos 12 apóstolos ficou conhecido por duvidar da ressurreição de Jesus? João, Tomé, Bartolomeu, Judas Iscariotes. Resposta correta: Tomé. Tomé, também chamado Dídimo, ficou famoso por ser aquele que duvidou da ressurreição de Jesus. De acordo com a Bíblia, ele não estava presente quando Jesus apareceu aos seus discípulos, na noite do domingo da ressurreição, por isso, não acreditou no que os outros diziam. 7 dias depois, Jesus voltou, e Tomé, vendo-o ressuscitado, acreditou, e prostrou-se diante dele. Nível médio. Pergunta 11. Que acontecimento histórico representa o início da Idade Média? Nascimento de Jesus Cristo. Descobrimento da América. Fundação da Biblioteca de Alexandria. Queda do Império Romano do Ocidente. Resposta correta: queda do Império Romano do Ocidente. A Idade Média começou em 476 d.C., com a queda do Império Romano do Ocidente. Esse período durou quase 1000 anos, e foi marcado pelo domínio dos reinos bárbaros, pelo feudalismo, pelas cruzadas e pela Inquisição. Pergunta 12. Qual desses elementos químicos é um gás nobre? Xenônio, bismuto, irídio, molibdênio. Resposta correta: xenônio. Descoberto em 1898, o xenônio, símbolo Xe e número atômico 54, é um elemento químico pertencente ao grupo dos gases nobres. Uma de suas aplicações mais conhecidas é em lâmpadas de xenônio, que são utilizadas em faróis de automóveis, projetores de cinema e iluminação de estúdios fotográficos. Pergunta 13. O estilo musical conhecido como mambo tem origem em qual país? Romênia, Espanha, Malásia, Cuba. Resposta correta: Cuba. O estilo musical e coreográfico conhecido como mambo nasceu em Cuba. Inspirado em músicas populares que derivavam da mistura de ritmos africanos, o gênero musical tomou conta das casas noturnas cubanas. Contudo, foi nos Estados Unidos que se tornou febre, e ficou conhecido mundialmente. Pergunta 14. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a adolescência tem início a partir de qual idade? 15 anos. 17 anos. 14 anos. 10 anos. Resposta correta: 10 anos. A OMS define que a adolescência começa aos 10 anos, com a pré-adolescência, e termina aos 19 anos completos. De acordo com a organização, as mudanças esperadas ao longo dessa fase, como o desenvolvimento de características físicas e aumento da irritabilidade, são esperadas nessa faixa etária. Pergunta 15. Qual estilista lançou o famoso vestidinho preto? Valentino Garavani, Miuccia Prada, Coco Chanel, Yves Saint Laurent. Resposta correta:
Coco Chanel. A estilista e empresária francesa, Coco Chanel, apresentou em 1926 o primeiro vestidinho preto, publicado pela revista Vogue. Revolucionando a moda da época, Chanel foi um marco de liberdade do tradicional corpete usado pelas mulheres, e até hoje carrega a fama de uma mulher à frente do seu tempo. Pergunta 16. Quem é o deus do trovão na mitologia iorubá? Ogum, Xangô, Oxóssi, Oxalá. Resposta correta, Xangô. Xangô é uma importante divindade do panteão africano, bastante cultuado pelas religiões afro-brasileiras, onde é considerado o orixá da justiça, dos raios, do trovão e do fogo. Sua origem remonta aos tempos antigos da África Ocidental, onde era cultuado pelos Yorubás, povo que habitava a região que hoje corresponde à Nigéria. Pergunta 17. O que é isomalte? Tipo de agrotóxico. Adoçante químico. Solvente para tintas. Cosmético para maquiagem. Resposta correta, adoçante químico. Possuindo um leve sabor adocicado, o isomalte é um adoçante químico derivado da beterraba, com características idênticas ao do açúcar tradicional. Trata-se de um grânulo branco que, quando derretido, fica transparente, permitindo a criação de doces, decorações e outras aplicações. Pergunta 18. Qual o nome da ilha encantada onde Excalibur, a espada do rei Arthur, foi forjada? Camelot, Midgard, Gondor, Avalon. Resposta correta, Avalon. Na lenda do rei Arthur, Avalon é uma ilha encantada e lendária onde se passaram vários acontecimentos da história do rei. Foi nesse local que Excalibur, a espada de lâmina inquebrável, foi forjada por um ferreiro elfo, a partir de ferro das estrelas derretido por fogo de dragão. Nível difícil. Pergunta 19. Qual a obra mais conhecida da escritora paulista, Maria José Dupré? A Escrava Isaura. Éramos 6. Marília de Dirceu. A Hora da Estrela. Resposta correta, Éramos 6. Maria José Dupré foi uma escritora brasileira que ficou conhecida pela sua obra-prima, Éramos 6, publicado em 1943. Nela, acompanhamos a vida de uma família de classe média-baixa, vivendo na cidade de São Paulo no início do século XX. A trama ganhou diversas adaptações na teledramaturgia, se tornando muito conhecida, e povoando o imaginário do público brasileiro. Pergunta 20. Quem foi a primeira esposa de Napoleão Bonaparte? Josefina de Beauharnais. Amélia de Leuchtenberg. Isabel de Aragão. Ana de Cleves. Resposta correta, Josefina de Beauharnais. Josefina de Beauharnais foi imperatriz da França e rainha da Itália, como primeira mulher de Napoleão Bonaparte. O casamento deles durou apenas 13 anos, mas ficou registrado como uma das maiores histórias de amor de todos os tempos. Pergunta 21. Qual é a montanha mais alta da Europa? Monte Denali. Monte Logan. Monte Elbrus. Monte Baker. Resposta correta, Monte Elbrus. Com 5.642 metros de altitude, o Monte Elbrus é conhecido como o ponto mais alto da Europa. Atualmente, ele é visitado por montanhistas de todas as partes do mundo, e durante o auge da temporada, é possível ter até 100 pessoas por dia tentando alcançar o seu cume. Pergunta 22. Que importante documento histórico, o rei inglês João Sem Terra foi forçado a assinar em 1215? Tratado de Verdun. Carta Magna. Acordo de Dayton. Convenção de Haia. Resposta correta, Carta Magna. Carta Magna foi o registro por escrito feito pela nobreza e clero da Inglaterra, em 1215, para conter os desmandos do rei João Sem Terra, e forçá-lo a só agir dentro da lei. Embora a época fosse mais reacionário que progressista,
o documento foi visto como pedra angular no desenvolvimento democrático da Inglaterra, ao longo do tempo. Pergunta 23. Qual das seguintes palavras é usada para descrever uma sociedade filosófica e espiritual? Biogênese, abiose, eubiose, disbiose. Resposta correta: eubiose. Eubiose é um neologismo usado para definir uma escola filosófica e espiritualista, criada em 1921, pelo baiano Henrique José de Souza. O termo surgiu para identificar os membros de uma sociedade comprometida com estudos ocultistas, e que se denominava anteriormente como Sociedade Teosófica Brasileira. Pergunta 24. Que cidade alemã celebra a Oktoberfest original? Berlim, Munique, Nuremberg, Hamburgo. Resposta correta: Munique. A Oktoberfest é uma festa tradicional alemã, que acontece todos os anos na capital do estado da Baviera, Munique. A festa foi criada em 1810 pelo rei bávaro Luís I, para celebrar o seu casamento com a princesa Teresa da Saxônia. Pergunta 25. Que grande deserto pode ser encontrado na China e na Mongólia? Deserto de Gobi, Deserto de Sonora, Deserto do Kalahari, Deserto de Karakum. Resposta correta: Deserto de Gobi. O deserto de Gobi localiza-se numa área entre o norte da China e o sul da Mongólia, sendo um dos maiores desertos do mundo, com cerca de 1.600 km² de extensão. Seu clima é caracterizado também pela grande amplitude térmica anual. No verão, as máximas podem chegar a 40 graus Celsius. Porém, no inverno, elas podem cair muito, chegando a 40 graus abaixo de zero. Nível impossível. Pergunta 26. Qual a cor predominante das borboletas do gênero morfo? Marrom, azul, laranja, preta. Resposta correta: azul. As borboletas do gênero morfo são as famosas e admiradas borboletas azuis, encontradas nas florestas tropicais da América Central e da América do Sul. O brilhante azul metálico das asas não é resultado de pigmentação, mas provocado pela refração da luz em minúsculas escamas transparentes, inseridas nas asas da borboleta. Pergunta 27. Como é chamada a mais alta condecoração brasileira, atribuída a cidadãos estrangeiros? Medalha de Serviço Distinto, Legião do Mérito, Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, Imperial Ordem da Rosa. Resposta correta: Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Criada em 1822 por Dom Pedro I, a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul é uma comenda que o presidente do Brasil atribui a personalidades estrangeiras. A ordem é destinada para gratificar pessoas físicas ou jurídicas do exterior, que tenham se tornado dignas do reconhecimento da nação brasileira. Pergunta 28. Qual presidente condecorou Che Guevara com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul? João Goulart, Jânio Quadros, Getúlio Vargas, Costa e Silva. Resposta correta: Jânio Quadros. Jânio Quadros governou o Brasil por apenas 207 dias, e durante esse período, o presidente assumiu uma postura muitas vezes polêmica, como na vez que condecorou o revolucionário argentino Ernesto Che Guevara, com a Medalha da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, em 19 de agosto de 1961. Uma semana depois, Quadros renunciaria ao cargo de presidente da República. Pergunta 29. Qual dessas palavras foi criada para designar um condutor de veículos, ou motorista? Duteiro, passavante, abegão, cinesíforo. Resposta correta: cinesíforo. Cinesíforo é um termo que se refere a um condutor de veículos automotores, também conhecido como chofer, ou motorista particular. A palavra foi inventada no final do século XIX pelo professor e latinista, Antônio de Castro Lopes.
porém, não teve muito sucesso, e não prosperaria hoje, quando a informática impõe novas palavras derivadas do inglês. Pergunta 30. Qual desses países foi descoberto pelo navegante holandês, Abel Tasman? Nova Zelândia, Islândia, Canadá, Bahamas. Resposta correta: Nova Zelândia. As ilhas da Nova Zelândia foram descobertas pelo navegante holandês, Abel Tasman, que avistou a costa do atual distrito de Westland, em dezembro de 1642. Apesar disso, a Nova Zelândia começou a ser colonizada apenas com a chegada de James Cook, navegador britânico que aportou na ilha no século XVIII. Pergunta bônus. Como se diz ouro em inglês? Gold, wood, gold, old. Se você souber a resposta, escreva nos comentários, ou então verifique na descrição do vídeo. Nosso quiz de conhecimentos gerais com 30 perguntas chegou ao fim. Para mais conteúdos, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Continue por aqui e teste seus conhecimentos gerais com outros questionários tão interessantes quanto este. Um abraço!